Olá, E aí, boa noite. boa noite. E aí, Brasil como pegando estamos? fogo. Tamo Pois é, bem. cara, tô ouvindo aqui uns gritos aqui, mas eu nem me inteirei ainda direito o que que é. Cara, vazaram o vídeo da reunião do gado lá, né? Do conglomerado fascista que nos governa. Aí estão passando ao vivaço em vários canais ao mesmo tempo. E, assim, Eita, show de horrores, né? Show de fora horrores. Nenhuma Bolsonaro. novidade, mas é isso. Nada de novo. Nada de novo. É, Ainda há juízes no Brasil, né? Que todo mundo pensou que o STF ia se acovardar, mas pelo menos decidiram pela divulgação. Alguma coisa de positiva nisso tudo, é o mínimo, né? no mínimo. Deixa eu E botar aí, aqui. fora isso, como é que estamos? Estamos bem, estamos ainda nessa, Estamos bebendo? com certeza. Hoje, hoje eu inovei, tô Renovou? tomando a duplo malte, É, Brahma duplo malte. não sei, aqui eu sou mais tradicional. Não gostei muito, não. Essa é qual? Aquela BRT, aquela de 500? É, BRT é muito bom, né? Eita, peraí. Aí não dá, cara. BRT é demais. Essa aí é complicado. Essa aí, 550 ml. É uma Mas garrafa, né? então, é uma garrafa e desce que nem água. Pois é. Mas então, vamos começar É, vamos a começando falar. devagar, as pessoas estão chegando. Bolsonaro roubou nossa atenção, não tem jeito. Pois é, né, cara? Pois é, pô, não tem nem como disputar, né? A Não dá pra causa disputar, não tem como. não dá pra disputar. Fica bem difícil. Mas eu lembro que a gente tinha falado da outra vez da gente falar um pouco das nossas pesquisas, né? Quer Uhum. dizer, primeiro para dizer que quem tá primeira vez que está assistindo, mandar Chegando um alô pro agora. pessoal, para quem está chegando agora. É, eu sou o Vinícius Natal e a gente pesquisa samba, né, principalmente, mas a gente tem uma trajetória tanto acadêmica quanto na área de escola de samba, né? A minha atuação desde pequeno, eu era da bateria da Vila Isabel, depois fui diretor cultural lá durante muito tempo. Enfim, fora isso, começando de frente, bateria, se metendo nesses Rodou um meandros do pouquinho. samba aí. A gente rodando um pouquinho, né? O homem da E comissão de frente paralelo do churrasquinho de gato. Isso é do histórico. churrasquinho de gato, da Rocinha, isso aí. E aí, paralelo a isso, a gente vai debatendo o samba dentro desse espaço da academia, mas também dentro da escola de samba. Então, esse movimento duplo, né? Então, a minha formação é História, né, mestrado e doutorado em Antropologia, mas principalmente enxergar essas problemáticas do samba dentro desse contexto desse contexto presente que a gente vive. Então, juntando essas duas coisas, a gente resolveu fazer essas lives aqui, né, tanto para passar o tempo, que eu sei que tem bastante gente que gosta de debater samba, né, debater samba tanto na academia quanto nas barraquinhas que a gente sempre fala, que são a melhor parte, né, do samba. Depois do ensaio, você para naquela barraquinha, comer aquele churrasquinho e resenhar, né? É Então a isso. ideia é um pouco essa. Dizer também é importante para as pessoas que estão chegando, que não conhecem, enfim, que essas lives elas partem de que um pouco antes da quarentena nós estávamos propondo um curso para discutir escola de samba, discutir uma bibliografia que pensou o carnaval e as escolas de samba do carnaval carioca até hoje e colocar a nossa experiência para discutir, né, quais foram as principais questões que os pesquisadores elegeram para entender esse fenômeno que nos apaixonou desde moleque, né? Eu sou o Mauro Cordeiro, sou cientista social, formado na Rural, fiz o meu mestrado em Ciências Sociais na PUC, atualmente estou fazendo meu doutorado em Antropologia na FRJ, orientado pela Maria Laura Cavalcante, também orientou o Vinícius, também pesquisando escola de samba do Carnaval Carioca, sempre numa perspectiva de pensar a sua relação com a política, conflito, enfim. E para quem não acompanhou as outras lives, vale também dizer que elas estão ficando salvas, elas viram vídeos do IGTV que estão salvas no perfil do Vinícius. Então, essa é a nossa terceira? Quarta? Terceira, né? Terceira, terceira. Terceira live. As outras duas estão salvas lá no perfil do Vinícius para quem se interessar. É isso? E é isso aí. E mandem perguntas, a gente está sempre tentando interagir. Vocês têm que entender que são dois sambistas aquarianos que nasceram no mesmo dia, dia Do de mesmo dia. Iemanjá, 2 de fevereiro.
Então a gente tem a personalidade muito parecida. Às vezes a gente se perde, mas está Organização sempre não é o tentando. forte. Não é o forte, mas a gente está sempre aberto para o debate. Boa noite aí, o Gustavo já mandou. O pessoal está chegando aí. Pelé. Então a gente está tentando sempre responder todo mundo da melhor forma possível. Então, podem mandar pergunta, fazer interferência, tá? Que a ideia é fazer um debate leve. Um debate mais para a gente passar o tempo e aprender. É isso. Meu É compadre isso? chegou aí, Juninho. Uma galera que está com a gente todas as semanas também. Boa noite, obrigado pela audiência de vocês. Hoje a gente está A Cássia, propondo. a Fala, Cássia é aquariana também, ó. A mais Cássia uma do Lamberti é bonde, né? aquariana. Aí o Osmar lá do Quilombo do Samba, salve, trabalho maravilhoso que eles fazem. Léo do Observatório, da Rural, Pelé de A novo. Lúcia de Vitória, pô, um beijão, Lúcia, adoro Lúcia, gente boníssima. Rian Lá do. representando meus alunos. É isso aí. Galera sub-18 O está aí também. pessoal de Vitória está acompanhando bastante. É uma galera muito legal que tem das escolas de samba de Vitória, né? A gente sempre debate isso, né, Mauro? Como que as escolas de Uhum. samba, elas se ampliam, né? Elas têm um debate muito grande, não só no Rio, mas no Brasil inteiro, Exato, porque as né? escolas de samba deixaram de ser apenas essas associações comunitárias que brincavam carnaval do Rio para se tornar uma forma de organização, né? E aí existe escola de samba hoje em todo o território nacional. E certamente é, elas vão responder a demandas locais específicas. Então, ter uma escola de samba em Vitória diz muito sobre o desenvolvimento dos festejos populares, da forma de brincar o carnaval de Vitória, e certamente tem diferenças e particularidades em relação às escolas de samba do carnaval carioca. Mas o que eu acho que de mais interessante disso é de como a escola de samba se tornou uma forma de organização, né? Que Sim, pressupõe uma determinada maneira de brincar, de se organizar, e que aí ela se espalhou pelo mundo, né? Tem escola de samba na Europa, enfim. isso. E o pessoal aí se manifestando, pessoal de São Paulo, pessoal Salvador. de Salvador, é isso aí. Mas vamos começar. Alguém falou, o Marcos falou da live da semana passada, para resumir. Se você for no meu perfil do Instagram, está tudo lá, tá? A live tá salva lá. A gente está num dilema, só para abrir para vocês, para a gente começar o tema de hoje, que é da gente fazer essas lives no YouTube e deixar ela disponível. Só que a gente ainda acha que a gente ainda está aprendendo ainda a mexer, tá Tá se apanhando. adequando, né? Uhum. Tá A gente tá, apanhando um pouco, então nós a somos gente pré-tecnológicos. pré-tecnológico, então a gente está esperando um pouquinho para a gente disponibilizar. Mas a gente quer fazer um canal no YouTube para a gente fazer os debates mais sistematizados e deixar o pessoal assistir, né? E essa galera que está participando direto, que está ajudando a gente a construir, né, esse espaço aqui, sem essas pessoas, certamente ele não existiria. Pode ajudar a gente, comentar se acha que está funcionando no Instagram, o que seria melhor se fosse no YouTube, se a gente mantém aqui, o que a gente teria de vantagem e desvantagem. Seria bem legal ouvi-los também, né? É isso aí. Vamos lá começar? Vambora. Então, a nossa ideia hoje é fazer uma apresentação, né? Fazer um debate sobre. Acho que a partir de uma pergunta principal, né? Como é que se escreve a história do samba? Quem é que escreve sobre samba dentro da academia e fora dela? Eu acho que parte dessa pergunta-chave, né? Dessa pergunta principal. E aí a gente vai, enfim, fazer um debate aqui sobre a maneira com que o conhecimento dentro das escolas de samba eles ele começou a se constituir, né? E aí acho que tem dois livros que eu já queria mostrar de cara que eu considero centrais para a gente entender a construção desse espaço, né? Que é primeiro esse livro aqui, que é o do Leonardo Afonso Miranda Pereira. Olha, eu gosto disso, a proatividade. Já tira. Já puxei na hora. É porque eu acho que O o outro que vai. Leonardo. Fala. Não, o Leonardo Afonso Miranda Pereira é um historiador. Ele fez um trabalho em 94, a dissertação de mestrado dele, fala sobre esse espaço do cronista, né, como o literato, e que constrói um espaço de formação de opinião sobre o que é a cultura brasileira. Uhum. Né? E esse espaço é fundamental
e se complementa com outro livro que o Mauro pegou aí. Fala aí. Que é o livro do Eduardo Granja Coutinho sobre os cronistas do Carnaval Carioca. Ele vai fazer um trabalho excepcional, eu não sei se é a tese ou a dissertação dele na Escola de Comunicação da FRJ, e ele vai falar como determinados cronistas, jornalistas que atuavam na imprensa, e a gente está falando da República Velha, né? Então a gente está falando da virada do século XIX para o século XX, as primeiras décadas do século passado, de como determinadas figuras, e aí o Vagalume ganha uma importância muito grande, acho que é um cara que a gente vai conversar um pouco sobre ele hoje, para consolidar essa hegemonia de um carnaval popular na cidade, porque antes você tinha uma disputa entre o que seria um carnaval das elites, muito mais regrado, muito mais organizado, tentando emular, imitar o carnaval europeu, e você tinha a pujança das festas populares, um carnaval muito mais brincante, e isso durante um determinado período foi uma disputa na cidade. E venceu esse carnaval mais popular, com esse caráter mais brincante, mais aberto, mais de rua, a ocupação da rua, enfim. E graças também muito à atuação de pessoas que estavam na imprensa, cronistas, que ajudaram a legitimar esses festejos populares como importantes formas de associação, né? Então era um período que as camadas populares não tinham a sua cidadania respeitada, entendida, uma república que já nasceu relegando as pessoas pobres a negação de seus direitos, e o carnaval era uma forma de colocar sua visibilidade, né? Eles insistiam em resistir, e você tem cronistas de Momo, você tem várias pessoas na imprensa que estão ajudando a dar visibilidade a esse carnaval popular. E eu acho que o mais legal desse trabalho do Eduardo é da gente pensar como imprensa e carnaval sempre caminharam lado a lado. Exatamente. Alguém perguntou o nome do livro, esse aqui é o Carnaval das Letras. Tá? O autor é Leonardo Afonso de Miranda Pereira. Enfim, isso que o Mauro falou, eu acho que é por aí mesmo. E acho que os cronistas do século XIX, primeiro que a gente tem que entender que esses literatos, esse espaço da intelectualidade no século XIX não é o mesmo espaço que a gente entende hoje como academia. Né? Essa concepção de academia, de mestrado, doutorado, ou graduação, ela foi se desenvolvendo ao longo do século XX. No século XX, né? sim. Os programas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, as graduações, né, o conhecimento foi se dividindo, se criou a faculdade de História, de Geografia, mas antes era uma coisa só, então isso foi sendo formatado ao longo do tempo. No século XIX, esse espaço do pensador, né, ele transitava não só em uma área específica, mas eram várias áreas e várias formações que se complementavam. Né? E os dois livros eles acabam falando que esse espaço da construção do conhecimento se dava muito nas ruas do Rio de Janeiro, nos bares, nos cafés, nos encontros, nesses debates públicos, né, que eram feitos, que não eram tão públicos assim, né, porque acabavam sendo restritos a uma classe média letrada, uma classe média letrada, né, principalmente a gente está falando aí do século XIX, né, no pós-abolição, então a gente tem que entender essa categoria do letramento como uma categoria para a gente perceber quem lia, quem não lia, né, quem ouvia, quem recepcionava as ideias e principalmente quem escrevia, né, quem produzia esse conhecimento. Então, eu acho que é pensar esse espaço do século XIX a partir dessa chave, desses intelectuais que pensavam o Brasil, que pensavam o Rio de Janeiro e principalmente pensavam a cultura da cidade. Qual era a cultura da cidade que deveria ser valorizada e qual era a cultura que não deveria ser valorizada. Exatamente. Num período em que está em disputa, né, tá fervilhando várias ideias do que deveria ser o próprio Brasil, né? Então, a própria noção de cultura nacional, de cultura, ainda era alguma coisa muito incipiente. Então, você tem uma ideia de intelectualidade que está relacionada ao esforço de pensar alguma coisa mais geral, mas não necessariamente dentro do perfil que a gente conhece hoje, atrelado à universidade, a um tipo de formação específica, ao conhecimento subdividido. Então, quando a gente fala da imprensa nesse período, final do século XIX, início do século XX, quem escrevia na imprensa eram advogados, médicos, não apenas jornalistas. Porque se você tem uma elite minoritária letrada, essa elite que é letrada
vai desempenhar vai desempenhar esse papel de pensar o futuro da nação de forma muito mais ampla. Sobretudo porque você não tem essa divisão em caixinhas do conhecimento. Você não tem essa divisão. Quem Exatamente. fala desse assunto é um sociólogo, quem fala desse assunto é um jurista. Na realidade, você tem, e a gente vai ver alguns personagens hoje que estão pensando assuntos que teoricamente não têm a ver com a sua formação. E isso também nos faz pensar a própria ideia de intelectualidade. O que significa ser um intelectual dentro de um contexto? Então, um intelectual é alguém que tem uma formação específica para pensar sobre algo, ou é alguém que se propõe a um pensamento crítico, independente de formação? E aí, sem independente de formação, a gente pode, inclusive, questionar a ideia de intelectualidade está relacionado a ter um curso superior. Então, a gente pode pensar sujeitos fazedores de samba, compositores, bambas, como intelectuais, dentro de um Exatamente. determinado contexto. E dentro de uma outra chave de entendimento, de construção de conhecimento, né? Nem Uhum, sempre o conhecimento ele se constrói dentro da academia. E essa é uma chave que a gente sempre tem batido na tecla. exato. Porque sempre quando a gente fala, é conhecimento acadêmico, intelectualidade, automaticamente gera um afastamento, né, de muita gente achando, isso é coisa de intelectual, isso é coisa chata, isso é coisa acadêmica, discurso científico chato. E não é isso, né? Acho que a produção de conhecimento ela é totalmente plural, né? Ela pode acontecer dentro do espaço da academia, quanto alguém que se propõe a pensar outra coisa. Por exemplo, eu comecei a ver uma série no Netflix que é Quem Matou o Malcolm X. Você já viu? Não, Mas não. assim, eu não vi tudo, vi só o primeiro episódio. E aí no primeiro episódio fala que a pessoa que está investigando a morte do Malcolm X é um admirador do Malcolm, que teve contato com ele durante a infância. Ah, eu vi. Não Eu tem vi o forma. primeiro episódio. Eu vi. O cara não tem nenhuma Viu? formação, ele não é jornalista, ele chega a determinados dados que a polícia não chegou. Exatamente. Então, quer dizer, esse espaço de construir o conhecimento, de uma reflexão, ele é livre, Uhum. ele não está limitado a um espaço, a uma formação. Acho que muito pelo contrário, quanto mais plural ele for, melhor, porque mostram de diferentes visões e diferentes reflexões sobre as coisas. Né? Tem um comentário aqui Tem grande, eu tô do tentando Rogério. ler. Você consegue ler? Aqui, ó. Mas no período da abolição e pré-república, o negro tomou as ruas em várias manifestações, participando Uhum. ativamente da vida pública, reivindicando sendo foco de jornais e partidos políticos. Eu concordo, Rogério. Eu acho que é isso, né? Eu acho que isso entra dentro de um contexto dessas múltiplas narrativas que existiam e existem ainda hoje na cidade, né? O século XIX, ao mesmo tempo que você tem esses cronistas, esses literatos, né, formulando uma opinião pública sobre a cidade, você tem toda uma imprensa negra, uma imprensa Uhum. atuante, uma imprensa pós-abolicionista, que também está reivindicando esse espaço de construção de uma narrativa até mesmo sobre o que é o Brasil, o que é a cidade do Rio de Janeiro. Né? E aí já vai entrar um pouco no nossa Tópico. próxima figura, que é o Vagalume. Uhum. Mas eu acho que você está coberto de razão. Uhum. Eu acho que é isso. Né? O pensamento negro, um pensamento pós-abolicionista, um pensamento antirracista, ele estava presente nessa época também disputando esse espaço. É, e aí tem dois posicionamentos do livro que eu acho legal a gente bater, que é uma diferença entre os dois, né? O Leonardo, no Carnaval das Letras, ele vai considerar numa postura assumidamente marxista, né? Inclusive o prefácio foi feito pelo Sidney Chalub, e no prefácio ele vai falar, esse livro é um livro marxista clássico, alguma coisa assim, né? Vai bater nesse aspecto. Em que essa formação, essa construção desse grupo de literatos que pensavam o Brasil, eles automaticamente pensavam em excluir outros modelos de pensamento e outros modelos de carnaval. E aí Uhum. entra a ideia do intrudo, né? Do intrudo, uma manifestação popular de origem portuguesa, se você literalmente tacava água na cara dos outros, Água de resumidamente cheiro. é isso, Uhum. né? E isso, em determinado momento do século XIX, começou a ser visto como um carnaval sujo, né? Um Violento. carnaval violento, fora de um contexto de um país nação que deveria evoluir
para uma formação de um país evoluído, né? De um Uhum. país ligado a uma cultura europeia, a um A carnaval Belle mais Époque, uma ideia de que o carnaval deveria exprimir uma sociedade organizada, elitista, com determinados tipos de conduta, que esse carnaval popular, muito mais livre, aberto, com uma integração maior, inclusive a violência é parte dessa brincadeira do intrudo que incomodava, era visto como algo que devia ser combatido, destruído. Então, essas formas sim, de organização do carnaval popular eram vistas como algo a ser superado. exatamente. E aí, é exatamente nisso que os cronistas eles vão começar a bater. Falar Uhum. que o carnaval não pode ser mais desorganizado dessa forma. A gente não pode tacar limão de cheiro na cara dos outros. Né? O carnaval ele tem que ser organizado. A gente tem que fazer bailes fechados. A gente tem que fazer cortejos de grandes sociedades com a valorização do luxo, valorização do papel da beleza feminina. Então você Uhum. tem vários aspectos que começam a ser debatidos aí nesse contexto. E aí é uma diferença, né? Que o Leonardo ele vai considerar que os cronistas eles realmente fazem, eles têm esse papel de imputar esse modelo dentro da sociedade carioca, né? E o Eduardo Grande Coutinho ele vai O considerar contrário. esses cronistas como mediadores, né? Mediadores, Então, exato. então, na verdade, assim, os cronistas eles não estavam tentando obrigar um determinado pensamento dentro da cidade, mas eles estavam transitando entre esses dois nichos, entre um carnaval mais popular, um carnaval de Uhum. rua, e um carnaval mais ordeiro, de salão, ligado a uma classe média alta e uma elite. Né? E vai Então, defender, inclusive, que se esse carnaval popular conquistou a hegemonia foi pelo trabalho desses caras, dos cronistas, que ajudaram, inclusive, a dar visibilidade a figuras como Tia Seata, Hilário Jovino, que estavam sempre nas crônicas, nos jornais, nas redações, enfim. Como esse papel de mediação dos cronistas é fundamental para que esse carnaval popular começasse a ganhar, pouco a pouco, a atenção das elites, que em algum momento do livro ele vai falar que começam a invejá-lo. Mesmo brincando nas suas festas fechadas, bailes de máscaras, enfim, começam a invejar aquele carnaval popular, muito mais livre, que ocupa as ruas, enfim. exatamente. Bom, e a partir disso, acho que você tem duas visões diferentes, né? Que é essa ideia de mediação, de um sujeito que transita entre diferentes níveis, né? Tanto numa elite quanto na classe popular, quanto numa noção de mais marxista mesmo, mais separada, de que você está achatando as classes populares. Só para mostrar a diferença dessas duas visões, que pode parecer um pouco complexo, um pouco boi fora de contexto, mas essas duas visões elas vão aparecer em diversos estudos sobre carnaval, Uhum. né? Então ela vai permanecer aí Em as aberto. maneiras Uhum. que a gente olha para o objeto, que a gente analisa, e que não necessariamente uma está mais errada, outra não. São pontos de vista diferentes que você concorda ou não, mas que você está sempre debatendo elas, né? Eu acho que isso que é importante dizer. É isso. E aí, bom, essas são duas visões, né? A gente viu os cronistas como esse espaço de debate sobre a cidade do Rio de Janeiro, debate sobre o Brasil, né? E a gente sabe que esses cronistas pertenciam a uma classe letrada, né? Dentro de uma classe média alta de uma elite do Rio de Janeiro. E aí, como o amigo colocou, né? E o negro, ele não estava debatendo isso também, né? Disputando esse debate sobre identidade nacional? Eu acho que sim, ele estava. E aí entra o segundo ponto da aula, que seria falar sobre o vagalume, Uhum. né? O papel importante que o vagalume teve. E aí tem esse livro aqui, que é o livro Na Roda do Samba, né? A primeira edição dele foi feita em 1933 e depois foi reeditado na década de 70 pela Funarte. E aí, quem era o Vagalume? Quem era esse personagem? Ele era um jornalista, né? Ele era mestiço, né? Negro, e ele acabava focando as matérias dele e o olhar dele sobre o samba para o morro, para o cotidiano dos capoeiras, para o cotidiano do que a gente chama de pequena África, né? Então é um olhar totalmente diferenciado do que aqueles cronistas que a gente falou anteriormente eles possuíam. Quer falar, Mauro?
Não, é isso. Porque a gente está falando de um contexto do Brasil pós-abolição, todas as dificuldades para os negros, e o Vagalume, que é uma dessas figuras importantes, né, nessa construção de narrativa desse carnaval, dessa festa, enfim, do samba surrealista negro, que, de certa forma, sofreu um apagamento histórico dessa figura, né? Porque quando a gente fala, a gente deu até de forma ousada o nome para essa aula de pensamento social de samba. Quais são os livros clássicos que um aluno que vai estudar samba hoje na universidade vai recorrer? Muitas das vezes esse livro do Vagalume passa à margem, né? E aí, porque tem dois movimentos. Primeiro, um próprio movimento da academia, de tentar escantear ou colocar de lado todos aqueles tipos de estudos que seriam anteriores ou feitos fora das amarras universitárias. Então, assim, não é uma dissertação, não é uma tese, não é um livro, não é de um professor universitário, é de uma estrutura muito mais livre, escrito como um ensaio, que não respeita aquelas burocracias, aquelas amarras acadêmicas, isso é uma coisa. E outra que ele é um jornalista negro do Brasil do início do século XX. Então, é uma figura que acabou sofrendo um apagamento, mas que foi fundamental para a afirmação de uma determinada, para a conquista da hegemonia de um tipo de carnaval, que é o que o Eduardo defende nesse livro, e que documentou uma parte da memória muito importante do samba. Então, a gente pensar como o Vagalume, existem várias outras figuras que sofreram processos semelhantes, o quanto existe alguma coisa dessa memória do samba e das culturas populares de forma geral que sofrem um processo semelhante, cuja memória, cujo pensamento que fica registrado acaba por não considerar outras formas de registro, outras produções, feitas às vezes por sujeitos ativos no processo, né? Vagalume era um cara que estava vivenciando esse processo. Então, é uma narrativa sobre extremamente importante para se dar conta e para pensar, para construir esse grande complexo que a gente está aqui de forma ousada chamando de pensamento social de samba, né? Exatamente. A professora Marta Mandar Abreu um. está falando que gostou do nosso título aqui, mandar um abraço para Ah, ela. que bom, que bom. Beijo, Marta. Amanhã a gente tá junto na live lá do Museu do Samba. Eu acho legal isso, legal a gente enfocar essa parte, que a gente percebe o quanto que o pensamento, a maneira de pensar, ela não nasce espontaneamente, né? Exato. Qualquer conceito, qualquer ideia que a gente tem, ela é carregado de uma carga histórica que, enfim, faz a gente perder de vista a quantidade de anos que tem para trás. Então, eu acho que essa figura do vagalume ela é importante. Tu travou aí ou foi impressão? Oi, Travou. Tu travou, volta. A figura do oi. vagalume é importante. Voltou. Voltou. Não? Vinícius. Estão conseguindo me ouvir aí, gente? Acho que teve um problema aqui na conexão. Primeira vez que acontece isso. Esperar o Mauro entrar. Eu acho que eu tô online, né? O Mauro que saiu, não foi isso? Ah, beleza. O Mauro tá online aí, ele vai.
ele vai entrar de novo, tá? Foi. Caiu. Me deixou, cara, pelo amor de Deus. Não, tu travou, eu achei que só você tinha travado, mas parece que travou pra todo mundo. Pois é. Aí eu Aí saí e fala, entrei de novo. isso é falta de álcool. A gente tá bebendo pouco, É, o pessoal tem razão. pois é. Saravá. Então, respondendo uma pergunta aqui, a Maria falou que o Leonardo Miranda Pereira, ele publicou um livro só com crônicas do vagalume, né? Eu Pô, tô vi sem isso. sede? Daqui a pouco tu vai ver, tem um monte aqui ainda. Aguarde. A live hoje só acaba amanhã. Mas o Leonardo, ele publicou um compêndio, né, de crônicas do vagalume. Saiu na mesma edição que a Julia O'Donnell. A Julia O'Donnell, também professora lá do IFIX, ela publicou uma série de crônicas sobre o João do Rio, né? Então, acho que são importantes para a gente entender o contexto, né, que a cidade ela se encontrava naquela época. Alguém tinha feito uma outra pergunta aqui? Vou aproveitar, vamos Eu perdi, responder. O nessa de sair e Rogério, voltar. aqui, o Rogério falou que da adaptação do Entrudo para o Carnaval de Veneza por parte da classe mais abastada. Olha, acredito que sim. Não sei especificamente o que acontecia em Veneza, mas acho que aqui no Brasil, especificamente no Rio, você tem o Carnaval como uma ideia guarda-chuva mesmo que comporta diversas interpretações e diversas vivências, né? Uhum. Até, por exemplo, porque o carnaval é uma data ligada ao calendário cristão, né? Exato. A quaresma, Então, a quaresma, que é um cálculo todo louco lá que leva em da consideração a lua, lua. a Páscoa. É isso. E, e aí você tem um debate hoje, por exemplo, que as pessoas perguntam, vai ter carnaval? Ou não vai ter carnaval por causa da pandemia? Tem que Né? perguntar o que Acho é que carnaval nessa perspectiva, né? exatamente. A primeira coisa é você separar o que é carnaval, o que é escola de samba. Né? Se a Uhum. gente entender o carnaval enquanto essa data que tem todo um processo histórico, toda uma carga histórica mundial ligada ao Milenar. cristianismo Uhum. milenar, sim, vai ter carnaval, porque o carnaval cada um comemora de diferentes formas. Não se Exato. faz só carnaval com escola de samba, né? Uhum. Nem no Rio de Janeiro se faz carnaval só com escola de samba. Exatamente, exatamente. Então, Se vai você ter pensar no carnaval. processo histórico, escola de samba ainda é um fenômeno recente. Vai completar ainda o seu primeiro século, né? Pois é, exatamente. Mas enfim, voltando aqui, a gente acha que o Vagalume é um autor muito importante, né, um pensador do carnaval, né, aí eu caí na armadilha, um pensador do samba, né, de Uhum. modo geral, para a gente tentar compreender essa complexidade que é pensar sobre o samba no Rio de Janeiro e o samba no Brasil. Porque ele tá com uma visão, e aí é legal. Eu não gosto muito de ler não, mas isso aqui eu acho legal. Ele ele fala logo na primeira parte, assim, logo no iniciozinho, ele fala assim, tem muita gente querendo falar sobre samba, né? E aqui eu vou apresentar uma outra visão, uma visão diferente, uma outra perspectiva, né? Que era a perspectiva do morro, que era a perspectiva da favela, que era a perspectiva do samba enquanto movimento de resistência, né? E não só o samba ligado à escola de samba, ligado a essa ideia de espetáculo como a gente entende hoje. Então, eu acho que ele se encontra nisso aí. E ele não está longe de outras iniciativas que estão acontecendo também no período de pensar sobre o samba. Né? Por Uhum. exemplo, o Miguel Moura, que a gente debateu na semana passada, né? Que era um artista do Morro do Salgueiro, né? Que vai reivindicar na década de 40 o papel de carnavalesco que o Fernando Pamplona, lá na década de 60, também Vai vai tornar. reivindicar. Né? E vai Exato. tornar ele mais enfim, sólido.
Então, quer dizer, essas categorias e essa história toda, ela está em constante disputa. A gente precisa entender quem são essas pessoas, né? Exato. E o Vagalume está escrevendo, você falou que o livro é de 33, né, Vinícius? Então, assim, é um É. contexto de formação daquele samba urbano, batucado do Estácio de Sá, uma noção de samba que já existia há algum tempo e que tinha uma distinção muito clara entre o samba que se fazia na cidade, pensado como um samba de asfalto, e esse samba do morro que está surgindo, muito mais percussivo, com outra característica, uma outra roupagem. Então, a própria noção do que era samba também continua em disputa, mas estava em disputa nesse período. Então, ele falar que vai oferecer uma visão sobre o samba a partir do contexto do compositor do morro, é pensar primeiro o samba como alguma coisa para além de um ritmo musical, que é a primeira forma, a forma mais fácil que a gente tem de entender. Ora, o samba é um ritmo musical importante, mas ele é também uma cultura de um determinado grupo. Está relacionado a valores, a formas de construção de pensamento, a forma de se estabelecer relações sociais entre um determinado grupo. Então, é lógico que vão existir diferenças entre o que seria uma cultura do samba, da galera do asfalto, da galera da Praça 11, então você tem o samba do Senhor e você tem um outro samba representado por Bide, Marçal, Ismael, enfim. É importante pensar como isso também são ideias que estão em disputa, que estão em construção. Não necessariamente se pensava esse conjunto todo como a mesma coisa. Olha, é tudo samba. E no contexto, né, anterior às escolas de samba, né? Anterior às escolas de samba. Ele tá surgindo escrevendo ali, né? ao mesmo tempo que as escolas de samba estão surgindo, né? Então, para quem não conhece, esse aqui é o Vagalume. E o trecho que eu vou ler rapidinho, Mauro, é um Pode ler. parágrafo só. Ele fala assim: hoje, quando o samba provoca estudo de eruditos, de gente que se enfronha nos seus meandros, discutindo suas origens, sua formulação, talvez tais exegetas evoluídos, forrados por boas fontes de informação, o subestimem e não atentem no que o livro representa com conteúdo básico que pode ser recolhido de suas páginas. A gente nele mostrada, de categoria primária, não levada às colunas de imprensa, a não ser pelo próprio Vagalume e pelo arguto repórter Orestes Barbosa, tem pouco do embrião do sêmen que fecundou o samba antes de repudiado e hoje estabelecido. Né? Então, essa ideia de uma invasão intelectual no samba e tal, acho que ela tá posta aqui já na década de 30, né? Ela Exatamente. Não é nada já nova, tá né? não é nova. Quando trata, na verdade, de contatos, né? De aquela ideia da mediação que a gente falou, de você tá ali transitando, por aí E vai. talvez o maior perigo para ele, para o samba nesse momento, não está nem relacionado ao carnaval das escolas de samba, mas talvez sejam os cantores do rádio, né? De como a relação dos sambistas do morro, dos sambistas compositores com os grandes cantores da era do rádio, do papel que o samba vai cumprir na integração nacional, na identidade nacional, o quanto isso era o perigo colocado à época para o samba, né? Exatamente. Olha, você tem caras que estão vindo aqui se aproveitando da situação econômica fragilizada dos compositores para reivindicar autoria, comprar sambas, fazer sucesso com isso. Você tem a efervescência do rádio como um veículo de integração nacional, um primeiro momento de uma indústria cultural no Brasil, enfim. E como isso seria um perigo para o samba, para a própria conformação do samba, como esse complexo conjunto de saberes, de formas de relação, enfim. Até porque nesse período aqui, você tem a Carmen Miranda, né, sendo vendida para os Estados Unidos, né, a Carmen Miranda enquanto produto, Exato. como samba. Como samba, Né? exatamente. Como samba. Né? E aí você tem também, nesse período, uma crescente Vinícius, gravação. Rapidinho. Não só como samba, mas como a forma do samba que sintetiza o Brasil, né? Que a Carmen Miranda na realidade, é isso. Olha, o Brasil é isso aqui. Essa é a música que a gente produz, essa identidade. Então, na vestimenta, da letra, a musicalidade, tudo aquilo era uma tentativa de sintetizar o Brasil numa imagem. Então, é mais complexo até. O samba é só isso aqui da Carmen Miranda. A própria Carmen Miranda era o Brasil, né? Sim, exatamente. A figura da baiana. Exato. Né? A figura estereotipada, que sabia falar inglês corretamente, mas fingia um sotaque, né?
né? Para Uhum, se tornar engraçada, né? Para se tornar aquela uhum. figura jocosa, exótica. Que tem a Então ver tem com a muita ideia coisa. que se constrói de brasileiro, né? Sim, sim, exatamente. Mas tá falando que a gente tocou no ponto-chave. Eu acho que é muito isso, assim. E eu fico pensando muito sobre essa. Como que essa, essas figuras que acabam sendo disputadas, né, sobre uma ideia de samba, que formulam ideia de samba totalmente diferentes, elas acabam sendo uma representação de como a gente se pensa como Brasil, né? Exato. Às vezes tão diferentes, mas no fundo parte de uma mesma coisa, né? De um mesmo sistema. E como isso tem a ver com contextos políticos e sociais específicos, né? Porque a Carmen está aí nesse período, e aí a gente pode pensar outras figuras como suas obras sintetizaram algumas ideias do Brasil, né? Então a gente pode pensar alguns artistas, suas obras e como elas podem ser lidos como sínteses de alguma teoria do pensamento social brasileiro. E aí a Carmen representa uma coisa e na década de 70 a Clara Nunes vai representar uma outra coisa, mas também dentro de uma Sim, ideia de nacionalidade, então de uma obra. Então tem o disco dela de 74, acho que chama Clara Nunes, é um disco gravado ao vivo, enfim, que ela tá vestida de baiana como a Carmen Miranda dos anos 70. Só que as letras, o Brasil que ela está cantando ali, que está sendo exposto, essa ideia de nacionalidade já é diferente. Então, já entra o candomblé e a umbanda, já entra a valorização dessa cultura afro de uma outra maneira. Porque nesse primeiro sim, momento, o samba, como elemento da identidade nacional, é um samba desafricanizado, né? O elemento negro está fora, nesse sentido. Carmen Miranda é uma sim, mulher de origem portuguesa, branca, que está cantando samba nos Estados Unidos. Então, que momento é exatamente. esse do samba como síntese nacional? Léo falou do É, Nação, que é e, um disco sensacional, mas acho que o Nação é o último. Esse que eu estou falando é o de 74, acho que é o primeiro que uma cantora feminina vendeu mais de 300 mil LPs. Eu acho que chama só Clara Nunes, posso estar equivocado. É de 74, tenho certeza, é o que tem Alvorecer. Mas é isso, é uma síntese. Ela vai lá, canta o Dorival Caymmi, canta, enfim, diversas coisas. Tem uma imagem parecida com a própria Carmen, e não é à toa. É uma tentativa de se construir como essa imagem do nacional, mas o repertório, o linguajar, o discurso já é outro. Já é um outro Brasil que está sendo aceito, comprado como nação, né? Então, como é que isso exatamente. também está relacionado a um contexto político e social diferente? Uma coisa é o Brasil da década de 30, 40, outra coisa é o Brasil da ditadura, década de 70, um outro momento, enfim. Como outros É, atores vão ganhando voz e por quê, né? e você vê, né? O samba, ele pontua toda a história do Brasil pós-república, né, digamos assim, de uma maneira muito direta, né, de uma maneira muito incisiva. Tanto através do carnaval, quanto através de um movimento cultural de resistência negra, né, mas o samba ele está sempre pontuando o debate sobre o que é o Brasil. Né, e aí Exato. você vê, primeiro, por que o samba ele resiste, né? Por mais que tentem diminuir a sua atuação na cidade, no país, ele está sempre encontrando brechas para se fazer valer, né? E você vê o quanto que esses debates são sempre atuais, né? A gente está sempre voltando a debater o que é o Brasil, muito a partir pela ótica do samba, né? Uhum. Sobre o que é o samba naquele momento, quais os debates que o samba tem levantado, né? Eu O... acho que. Fala, desculpa. Você ia recuperar alguma coisa que comentaram, né? Não, eu ia ler algumas perguntas aqui, mas fala, depois eu Não, leio pode aqui, não ler, tem pode problema ler. não. Vê se você consegue É, ler. o, o Fred está falando aqui que isso gera apontamentos e torna Carmen o símbolo menos complexo do que a realidade do samba. Concordo plenamente. Que é esse encaixotamento da identidade, né? Aqui Uhum. está o símbolo do que é a cultura nacional, né? Na Nós década de somos 30. isso. É, Nós exato. somos isso. E a gente sabe que é muito mais complexo que isso. Tem todo um debate aí já na área de arte, na área de figurino, sobre a figura da baiana da Carmen, né? Porque a Exato. Carmen, para quem não sabe, ela transitava ali no centro do Rio de Janeiro, que a gente conhece hoje, na década de 10.
Então, a ideia do figurino da baiana era dela, porque ela que costurava as próprias roupas, vendo as baianas A realidade da venderem. cidade que ela viveu, exato. Exatamente. Aí entra toda uma ideia de um debate sobre de apropriação, Apropriação. de contato cultural, e aí Uhum. por aí vai, né? Então concordo com você. E aí o Tem Helder mais. está falando aqui que o Getúlio Vargas usou o samba como mecanismo de integração nacional com a difusão pela Rádio Nacional. Né? Acho É que isso. é isso, né? Uhum. É isso. E eu acho muito louco, né? Porque você vê o. A gente tem Voz do Brasil até hoje, né? Tem. Assim, né? Que Vai loucura. mudando o contexto, vai mudando a funcionalidade, mas tem alguns elementos que permanecem, né? E é isso. O samba foi utilizado como um elemento de integração nacional, mas um samba específico, né? E aí eu sou chato nisso, porque a gente está falando de um momento em que, ao mesmo tempo que você tem um determinado tipo de samba, do Noel, do Wilson Batista e tal, você tem o Cartola, o Nelson Cavaquinho, o Carlos Cachaças, que são caras que não viveram esse boom do samba na era do rádio. Então, assim, você tem um samba que é majoritariamente um samba da cidade, um samba de asfalto, muito mais do que um samba de morro, que vai encontrar o seu espaço de afirmação nas escolas de samba. Eu acho que aí tá um ponto bem sensível da coisa, porque o samba sempre foi complexo, né, amplo, e nesse contexto você tem o samba que foi vendido na rádio, enfim, ele era muito mais um samba da cidade, com a cara da cidade, que tinham letras que falavam da vida da cidade. Então tem algumas obras que vão falar como determinado momento. Você pega o Bonde de São Januário do Wilson Batista, por exemplo, como isso é inserção da lógica, da valorização do trabalho, do Estado Novo, enfim. Como na letra, na própria musicalidade, na síncope, enfim. O samba que é valorizado na era do rádio, que se torna o samba da integração nacional, não é necessariamente o samba que está surgindo e que vai se tornar o majoritário através das escolas de samba. Eles vão ocupar espaços diferentes. Então, assim, eu acho que isso é importante pontuar para não parecer que tudo é samba e que a era do rádio valorizou os compositores do morro. Não, a realidade foi bem diferente. Vamos lembrar que o Cartola vai ser descoberto, vai fazer sucesso já 30 anos depois disso, 20, 25, 30 anos depois. Vai gravar o primeiro disco já idoso, enfim. A gente está falando de uma outra realidade. Exatamente. A Maria está perguntando se a gente conhece pesquisa sobre a Ala das Baianas. Bom, especificamente sobre a Ala das Baianas, tem um trabalho do Centro de Referência do Carnaval lá da UERJ, que é gerenciado lá pelo Felipe Ferreira, que eu não lembro de quem exatamente mas que fala sobre a figura da baiana. Bom, e tirando isso, tem um texto que eu gosto muito, que é da Mônica Veloso, que as Que é tias o de baianas tomam envelhecer. conta. Não. Não, as tias baianas tomam conta do pedaço. Que fala sobre essa figura da baiana como uma figura central e articuladora na pequena África. Né? É um texto que tem na internet, que é muito fácil de achar. Eu acho que tem um texto que eu não sei se é de algum orientando de iniciação científica da Maria Laura, que estava naquele blog dela, que fala sobre baianas e envelhecimento, mas tem que dar uma verificada para o momento que para a live que vem eu trago. É dela, é texto da própria É Maria dela. Laura. É da Maria Laura, né? Que fala sobre a ideia de envelhecimento, que eu acho que saiu numa coletânea da Miriam Goldenberg, se eu não me engano. Ah, sim, faz sentido. Eu acho que eu acho que é por aí. Vamos avançar? Porque a gente chegou nem na metade. Pois é. Gente, 10 para só 7. para avisar que se cair, vai abrir de novo. O Instagram vai interromper, a gente vai abrir de novo. Né? Fechou, não fechou? Deve ter contado de novo. Ou não fechou? Não chegou a fechar. Ah, tá. Não. Entendi. Vamos ver. Quando se acabar, a gente vai saber, a gente vai voltar. Beleza. Próximo ponto. Mas eu... Fala tu tem anotado? Vai. Tenho, mas pode... Então, eu acho que falado isso, o próximo ponto do debate que a gente queria avançar era entrando um pouco mais no universo das escolas de samba, né? E pensar o trânsito de determinadas figuras externas a esse ambiente e como, de certa forma, essas figuras ajudaram a transformar as escolas de samba no que elas são hoje e discutir um pouco que papel foi esse, né? Porque, enfim, você tem pessoas de outras realidades, então a gente
vai discutir aqui a partir de algumas figuras intelectuais que adentraram o universo das escolas de samba, o mundo do carnaval, e que ajudaram, inclusive, a definir rumos, né? E uma das principais figuras, acho que é a principal que a gente vai debater aqui, é o Dr. Irã Araújo, e como a inserção dessas figuras na estrutura das escolas de samba, ela é contraditória, porque partindo de alguns valores, às vezes, de preservação da cultura do samba, eles ajudaram a transformar o samba numa coisa muito mais moderna, muito mais inserida na lógica mercadológica, muito mais inserida na indústria cultural, enfim. E aí, como a gente consegue discutir isso, o papel e a relevância dessas figuras, ao mesmo tempo, nos conflitos que eles geraram ao entrar nas escolas de samba, com outros intelectuais que lá estavam colocados. Então, assim, a gente discutir pensamento social do samba, intelectuais do samba, a gente pode pensar como o Fernando Pamplona, enquanto carnavalesco, é um intelectual, como o Dr. Irã Araújo, como uma figura de destaque nos departamentos culturais, na Liesa, enfim, é um intelectual. Mas é impossível a gente falar disso sem pensar que Paulo da Portela talvez tenha sido um dos maiores intelectuais da história do carnaval. Que Cartola é um intelectual do samba. Que Candem é um intelectual. Ney Lopes, Martim da Vila, Paulinho da Viola, enfim. E aí são intelectualidades que estão colocadas, que estão baseadas em outras premissas. Então, tem intelectuais que a gente entende como intelectuais pelo seu título universitário, enfim, pelo seu pertencimento de classe. E existem intelectuais, aí para usar um termo do Gramsci, né, intelectuais orgânicos. Tem intelectuais ali que são de dentro do samba e que estão pensando, refletindo o que é uma escola de samba, o que é o samba, para onde ele caminha, para onde ele deveria caminhar, inclusive apontando como a presença de intelectuais externos se transformou num problema. Acho que é mais ou menos isso a intenção, né? Exatamente. E aí a gente mostra, né, mais uma vez como que essas narrativas e esses debates sobre o que é o samba, o que deve ser o samba, o que deve ser a escola de samba, elas estão em permanente disputa. E nessa época que a gente está tratando, na década de 30, 40 e 50, é um momento chave para a formatação que a gente tem contemporânea. Exato. Né? Uhum. E aí, por exemplo, antes da gente falar do Irã, a gente tem, quer dizer, a gente já viu que tem o Vagalume na década de 30 e 33, escrevendo na roda do samba, apresentando uma visão que o samba ele era conectado a uma cultura negra, a capoeira, ao candomblé. Há uma forma de vivenciar, de entender o mundo, a determinados valores, a práticas, enfim. Muito mais falando do samba como uma cultura do que como um ritmo musical. Acho que esse é o fundamental. Exatamente. A Juju está perguntando quem seriam esses intelectuais. A gente vai chegar lá. Vamos chegar. São lá, alguns a gente vai... E aí, a gente tem, na década de 50, né, que é um chavão que a gente usa muito para quem circula no mundo do samba, que é o primeiro livro sobre carnaval, né, foi escrito pela Eneida de Moraes, que é uma jornalista, né, uma cronista, que a gente chama de cronista, memorialista, jornalista, sem um sentido pejorativo, mas no sentido de estar registrando as memórias daquele tempo, né, do carnaval. Né? E essas narrativas acabam ficando cristalizadas como se fossem uma única leitura de realidade de mundo que existiam. Né? E aí entra no que o Mauro falou. Porque, por exemplo, uma leitura de um samba de terreiro do Cartola, né, que estava fazendo samba de terreiro em 30, 40, 50 ali no cotidiano da Mangueira, não pode ser também uma narrativa válida. Sobre o mesmo processo, sobre o mesmo período, exatamente. E aí a gente vai ter diferentes olhares sobre o samba, né? Diferentes olhares sobre o que é o samba. Se por um lado eu posso focalizar o samba como sendo esse espaço em que eu enxergo as escolas de samba como um grande espetáculo, um espetáculo muito bonito que desfila na cidade, eu também consigo enxergar o samba como um cotidiano da favela, um cotidiano em que você não tem saneamento básico, em um cotidiano em que se passa fome, em que morre gente, e por aí vai. São duas visões de samba diferentes, mas que falam muito sobre um lugar, né, social de quem está escrevendo. Alguém escreveu alguma coisa? A Maria. Sobre as ações que tinham como interesse resgatar e documentar a memória do samba e das escolas de samba, vocês acham que partem de intelectuais que não faziam parte desses núcleos?
depende de que período a gente está falando, né? Que tipo de ações. Então, assim, quando Candeia vai lá e escreve Escola de Samba, Árvore que Esqueceu a Raiz, o que ele está tentando fazer é registrar as memórias da Portela, com um objetivo muito claro. Ele quer registrar a história e as memórias da Portela para dizer que a Portela que ele conhecia se perdeu. Estava caminhando num rumo equivocado, inclusive pela presença de intelectuais. Né? O Manifesto do Quilombo tem a ver com isso. Mas muitas das vezes, sim, intelectuais fora do núcleo das escolas de samba empreendem ações que são importantes também para documentar essa história. Então, só dando um spoiler rápido do que vai vir quando a gente falar do Irã Araújo, tem nesse livro aqui, Escolas de Samba em Desfile, Vida, Paixão e Sorte, que é do Irã Araújo com a Mauri Jório, e é entendido como o primeiro livro historiográfico, enciclopédico, que seja exclusivamente da história das escolas de samba. Então foi um momento em que duas figuras, que a gente pode falar que são fora, mas que nesse momento estavam dentro. Então, assim, o Amaury Jório, que foi presidente da Associação das Escolas de Samba, foi presidente da Imperatriz, é um dos fundadores da Imperatriz Leopoldinense, apesar de ser um cara de classe média, enfim, ele não pode ser lido como alguém completamente fora do universo das escolas de samba. Então o Irã Araújo é um fora, médico, né, que em determinado momento se aproxima. O que é de fora e o que é de dentro? Então, essas fronteiras também, em determinados momentos, elas são muito tênues. Então, se a gente falar lá nas origens, estava muito claro. Tinha, inclusive, uma distinção de classe. Mas se a gente pensar em Imperatriz, por exemplo, o Vinícius tem um artigo que fala da Imperatriz, do Departamento Cultural, e vai dizer como a Imperatriz é uma escola que surge, diferente das outras, não como uma escola de morro, e que tem uma presença de uma camada média letrada. Então, assim, figuras que a gente pensaria longe da história do carnaval, das escolas de samba, em determinadas escolas como a Imperatriz, são fundadores, são baluartes. Essas fronteiras são complexas. Então, nesse caso, por exemplo, é muito difícil dizer que esses caras não estão dentro da estrutura. Escreveram esse livro como presidente e diretor cultural da escola e da Associação das Escolas do Rio. Eu acho que na década de 60 você tem um movimento de contato de uma esquerda com as escolas de samba. Aí para quem quiser. Na década de 40 isso é fundamental, né? Tem até. Na década de 40 tinha a União Geral das Escolas de Samba, que em determinado momento, tão perto do PCB, era chamada de União Geral das Escolas Soviéticas. Então, assim, tem uma aproximação do carnaval carioca com o Partido Comunista Brasileiro, enfim, do Brasil, que é extremamente relevante nesse contexto da época. Exatamente. E aí, na década de 60, você tem 60 e 70, né, você tem uma atuação forte dos CPCs, que eram Centros Populares de Cultura. Da Uni. Esses CPCs, eles tinham o objetivo da Uni, né, da Uni, exatamente. E esses CPCs, eles tinham o objetivo de levar uma determinada visão de cultura para as escolas de samba, né, a partir de um viés de esquerda, de um viés socialista. E aí, nesse contexto em que o Irã Araújo começa a atuar dentro da Imperatriz Leopoldinense junto com a Mauri Jório, não é isso? A Mauri Jório, isso. Com a Mauri Jório. Né? Enfim, aí você percebe o quão complexo é você falar de construção e de atuação de fora e de dentro, né? Porque naquele momento, e aí a gente bota no momento de 50 e 60, em que uma determinada elite intelectual, né, pensava assim, vamos ensinar os sambistas a serem sambistas. Né? É um pouco grosseiro, mas é mais ou menos isso que era pensado. Né? Vamos ensinar a cultura para essa galera que pratica e aí pega samba. Do Irã Araújo ao Fernando Pamplona, a intenção é a mesma. Inclusive, sim, a origem é a mesma. Dois militantes de esquerda no Brasil, ditadura, enfim, e que entendem o fenômeno da escola de samba e numa perspectiva, inclusive, de eu vou lá propor discurso. Né? Exatamente. Que aí entra também outro personagem que a gente não tinha escalado para hoje, mas é bom falar, que é o Edson Carneiro, né? Que eu acho que também vale só uma live para falar dele, né, Mauro? De repente. Vale. Uma figura incrível, né? Do Edson. Um folclorista. Que eu acho, inclusive, ali uma live para explicar o que é o movimento folclorista no Brasil, né? O quanto isso é relevante para pensar a escola de samba, cultura popular, o que a gente entende como cultura popular, enfim. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que nesse momento, o que está se debatendo aqui, principalmente nesse momento que o Irã Araújo